E se a gente pensasse que os mitos antigos não são só historinhas? E se eles fossem, na verdade, ecos de uma verdade que a gente esqueceu? Hoje, a gente vai mergulhar numa narrativa muito poderosa que aparece em textos do mundo inteiro, uma história sobre uma época em que o céu e a terra de alguma forma se uniram. Essa é a saga dos Filhos do Céu. Olha, tudo começa aqui, com essa passagem que está quase escondida lá no livro do Gênesis. Ela fala de uma união bem extraordinária entre o que era divino e o que era mortal. Para muita gente, esses versículos não são só uma curiosidade, eles são a chave que abre uma porta para uma história que foi quase apagada na nossa memória. E isso nos leva direto para a pergunta principal, né? Quem eram, afinal, esses filhos de Deus, ou como outras tradições chamam, os filhos do céu? Eram anjos, deuses, alguma outra coisa? Segundo essas narrativas, a resposta para essa pergunta mudou o rumo da história humana para sempre. Então, a gente entra agora na primeira parte dessa saga: anjos e humanos. Essa união não foi um evento qualquer, um caso isolado. Foi o que deu o pontapé inicial para algo totalmente novo. Foi o nascimento de uma geração híbrida, sabe? Uma raça que não pertencia 100% nem ao céu, nem à terra. E o resultado dessa união toda? Bom, eles ganharam um nome: os Nefilim. O próprio Gênesis descreve eles como valentes, como homens de renome. Em outras palavras, uma raça de gigantes que nasceu dessa mistura do divino com o mortal. E foram eles que dominaram o mundo antediluviano, a Terra antes do grande dilúvio. Mas o mais interessante é que essa história não é exclusiva da tradição hebraica, não. Quando a gente começa a olhar para as mitologias do mundo todo, a gente percebe que está entrando em algo muito maior, a chamada Era dos Gigantes, uma época em que, aparentemente, seres colossais caminhavam sobre a Terra. E o que é realmente fascinante é ver como essa história ecoa pelo mundo. Os hebreus chamavam de Nefilim, os gregos, titãs e ciclopes. Lá na tradição árabe eram os Jabíbara, os Aditas, os Amalequitas. São nomes diferentes, mas para uma ideia surpreendentemente parecida: uma antiga raça de gigantes. Então, como é que era esse mundo perdido? As tradições não falam de monstros brutos, não. Pelo contrário, elas descrevem uma espécie de era de ouro, que era governada por raças de uma beleza imensa e de uma sabedoria profunda, numa terra pré-diluviana que a gente mal consegue imaginar hoje em dia. Agora pensa comigo, seres com uma sabedoria tão grande, é claro que eles seriam grandes construtores, né? E é isso que nos leva direto para o próximo capítulo dessa história: as civilizações perdidas, os reinos lendários que esses gigantes teriam construído. A linguagem usada para descrever o que eles construíram já diz tudo. Os textos falam de cidades titânicas e torres ciclópicas. A própria escolha dessas palavras, titânica, ciclópica, sugere uma arquitetura numa escala sobre-humana que refletia o tamanho monumental dos seus construtores. E onde é que estariam essas civilizações? Bom, os mitos nos dão alguns nomes que mexem com a nossa imaginação. Atlântida, que teria afundado no Oceano Atlântico; Hiperbórea, escondida nos gelos do norte da Europa; e Shambhala, que estaria enterrada sob as areias do deserto de Gobi. Centros de poder que hoje estão perdidos no tempo. A tradição árabe nos dá uma imagem bem detalhada de uma dessas cidades. Conta a história do rei Shaddad, que, num ato de arrogância, tentou construir um paraíso na terra. Essa cidade era Ubar, a lendária cidade dos muitos pilares. Ubar é descrita como um verdadeiro paraíso na Terra, uma maravilha do mundo antigo. Dizem que suas altas torres de colunas cheias de joias brilhavam sob o sol, um esplendor que a gente nem consegue imaginar, mas que, segundo a lenda, foi engolido pelas areias do deserto como uma punição pela soberba do seu rei, e assim desapareceu da história. E isso nos leva à pergunta que não quer calar. Se esse mundo de gigantes e cidades magníficas realmente existiu, o que aconteceu com ele? Porque tudo o que sobrou para a gente são mitos e algumas ruínas. A resposta, segundo essas mesmas tradições, foi um evento de proporções apocalípticas. A resposta é uma só: um cataclismo. Praticamente toda a cultura antiga do planeta guarda na sua memória a história de um grande dilúvio. Um evento que, basicamente, limpou a Terra e encerrou a Era dos Gigantes de uma forma bem abrupta e violenta.
O mais impressionante é que essa ideia está em todo lugar. Na mitologia nórdica, um dilúvio de sangue de um gigante afoga a sua própria raça. A doutrina dos caldeus previa destruições que aconteciam de tempos em tempos, por água e por fogo, tudo baseado no alinhamento dos planetas. Na Grécia, Zeus usa seus raios para acabar com os titãs. As ferramentas mudam, mas o resultado é sempre o mesmo: o fim de uma era. Essa memória é tão forte que ela aparece até no poema épico anglo-saxão Beowulf. Lá, ele menciona como um forte dilúvio, um mar estrondoso, destruiu a raça de gigantes. É mais uma prova de como a memória de um grande cataclismo assombra o folclore da humanidade. Mas calma, o fim de um mundo não significou o fim de todo o conhecimento que existia nele. A tradição esotérica diz que, mesmo com a destruição física, a sabedoria daquela era foi preservada de propósito, criando um legado oculto que sobreviveu ao cataclismo. Mas como esse conhecimento sobreviveu? A teoria é que pequenos grupos de sobreviventes, os sábios ou iniciados de lugares como Atlântida, teriam migrado antes do desastre. Eles levaram consigo essa sabedoria antiga para um novo mundo, plantando as sementes das civilizações que viriam depois do dilúvio. A lenda de Enoque talvez seja o exemplo mais claro desse esforço de preservação. Dizem que ele foi avisado sobre o dilúvio numa visão, e por isso construiu 2 pilares imensos, indestrutíveis. Neles ele gravou todo o conhecimento das 7 ciências da era pré-diluviana. A ideia era garantir que essa sabedoria sobreviveria à água e poderia ser redescoberta por quem vivesse na Terra depois. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se os mitos não são só contos de fadas, mas ecos mesmo que distorcidos de um passado real que foi esquecido, que outras verdades sobre quem somos, sobre de onde viemos, ainda estão por aí só esperando para serem decifradas?